Houve uma vez um reino antigo onde reinava um rei sábio e justo chamado Dário. Ele tinha muitos súditos leais, mas entre eles se destacava um jovem chamado Daniel. Daniel era conhecido por sua sabedoria, sua integridade e sua devoção a Deus. Os servos do rei Dário, motivados pela inveja e pelo desejo de prejudicar Daniel, conspiraram contra ele de maneiras astutas. Eles perceberam que Daniel era um homem de grande influência e favor diante do rei, e isso despertou seu ressentimento. Primeiro, eles começaram observando os hábitos de Daniel e perceberam que ele era fiel em suas orações a Deus. Usaram isso contra ele, manipulando o rei Dário para assinar um decreto proibindo a oração a qualquer deus ou homem que não fosse o rei durante um certo período de tempo. Sabendo que Daniel era um homem de fé inabalável, eles anteciparam que ele não cederia a essa ordem e, assim, poderiam incriminá-lo. Eles foram até o rei, envenenando sua mente com insinuações sobre a deslealdade de Daniel e a necessidade de puni-lo para manter a ordem e a autoridade do rei. O rei, confiando em seus conselheiros, acabou assinando o decreto, sem perceber as verdadeiras intenções dos conspiradores. Assim, eles criaram uma armadilha para Daniel, sabendo que ele continuaria a orar a Deus, mesmo que isso significasse desobedecer ao decreto real. A astúcia dos conspiradores foi em tecer uma trama que explorava tanto a devoção de Daniel quanto a autoridade do rei, manipulando ambas para servir aos seus próprios interesses mesquinhos. Mas Daniel, fiel às suas crenças, continuou a orar a Deus 3 vezes ao dia, como sempre fizera. Quando os conspiradores descobriram isso, denunciaram Daniel ao rei, que, apesar de lamentar, foi forçado a cumprir a lei que ele mesmo havia sancionado. Daniel foi então lançado na cova dos leões como castigo por desobedecer ao decreto. As pedras foram roladas sobre a boca da cova, e Daniel ficou lá sozinho, à mercê das feras famintas. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, a escuridão envolveu-o, e o rugido das feras encheu o ar. Enquanto estava na cova, Daniel não se desesperou, mas confiou em Deus com todo o seu coração. Ele se ajoelhou e orou, buscando conforto e proteção divina. Enquanto isso, o rei Dário passou a noite em agonia, incapaz de comer ou dormir, preocupado com o destino de Daniel, a quem considerava um amigo querido. Ao amanhecer, ele correu até a cova, clamando por Daniel em angústia. Ao abrir a boca da cova, o que ele viu o deixou atônito. Daniel estava lá, ileso, sem um único arranhão. Os leões, que deveriam tê-lo devorado, estavam calmos e pacíficos ao seu redor. Era um milagre inegável. Deus enviará um anjo para proteger Daniel. Os leões, em vez de atacá-lo, foram contidos pelo poder divino, sua fome suspensa enquanto o servo fiel de Deus estava entre eles. Daniel, então, foi retirado da cova, ileso e miraculosamente preservado. O rei Dário, testemunhando esse milagre, reconheceu o poder de Deus e proclamou sua grandeza diante de todo o reino. A fé e a devoção de Daniel haviam sido recompensadas, e seu testemunho fortaleceu a fé de muitos naquele dia. Quando os servos do rei descobriram que Daniel não foi devorado pelos leões e que, pelo contrário, estava são e salvo na cova, eles foram tomados por uma mistura de choque e medo. A notícia do milagre espalhou-se rapidamente pelo palácio, e os conspiradores perceberam que sua trama havia sido descoberta e frustrada. A surpresa e o temor se apoderaram deles, pois agora enfrentavam não apenas a ira do rei Dário, que havia sido enganado, mas também a realidade de que Daniel, a quem consideravam um obstáculo, estava protegido por um poder divino. Sabendo que seriam responsabilizados por sua traição, os conspiradores começaram a se esconder e a evitar o contato com o rei. Eles temiam enfrentar a punição pelos seus atos malignos e estavam cientes de que o rei, ao descobrir a verdade, não hesitaria em aplicar as consequências. A incredulidade diante do milagre e o temor das consequências de suas ações foram os sentimentos predominantes entre os servos traidores. Eles aprenderam, da maneira mais difícil, que não se pode lutar contra a vontade de Deus e que a justiça sempre prevalece, mesmo quando parece impossível. O rei, impressionado com a fé e a devoção de Daniel, retirou-o da cova e ordenou que seus conspiradores fossem lançados no lugar dele. E assim, Daniel saiu ileso da cova dos leões, provando que a fé e a devoção podem superar até mesmo as mais terríveis adversidades.
Após ser salvo milagrosamente da cova dos leões, a vida de Daniel tomou um novo rumo, marcado pela continuidade de sua dedicação a Deus e pela honra de servir ao rei Dário. O rei, profundamente impressionado com o milagre e reconhecendo a sabedoria e a integridade de Daniel, restaurou a sua posição de destaque no reino. Daniel continuou a desempenhar suas funções com fidelidade e excelência, ganhando ainda mais respeito e admiração entre seus colegas e súditos. Sua fé inabalável e seu testemunho do poder de Deus inspiraram muitos no reino, levando-os a buscar uma vida de maior devoção e retidão. Daniel não apenas serviu como conselheiro de confiança para o rei Dário, mas também como um exemplo vivo de fé e coragem para todos ao seu redor. Além disso, Daniel continuou a ter visões e a interpretar sonhos, revelando os desígnios divinos para o reino e para o próprio rei. Sua sabedoria e discernimento foram fundamentais para orientar o rei e o reino em tempos de dificuldade e desafio. Embora tenha enfrentado a adversidade e a perseguição, Daniel emergiu como um exemplo de fidelidade e confiança em Deus. Sua vida após a experiência na cova dos leões foi marcada pelo favor divino e pelo impacto duradouro que deixou no reino e na história.